picture me upon your knee, just tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody nears, just sitters or haters, no friends or relations on weekend vacations. They won't know that you have a telephone. Dear, day you break and you awake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we will be? Bom, gente, esse é o primeiro programa, um programa zero do Tea for Two. Tenho o prazer de entrevistar a Ana Luísa, Ana Mui Laerte, diretora, roteirista de TV, de programas de TV, de cinema, querida amiga também. Então a gente está aqui na casa da Ana, tomando um cafezinho para começar esse programa. E é o primeiro programa dessa série do Cronópios em 3D. Espero que vocês estejam com os óculos para poder aproveitar desse recurso. Nunca vi 3D na internet. Você sabe que diante da virtualidade desse momento eu tô querendo fazer o remake de uma porno chanchada? Ai, qual? O Inseto do Amor. Eu não conheço. Estou querendo fazer, não sei se eu vou conseguir fazer e tal, mas é um plot que eu achei muito pertinente para o... Você viu? Eu botei no Facebook. Não, não vi, mas por que você escolheu esse? Porque me contaram, eu achei genial demais. Eu falei, eu quero fazer isso, que é o filme que todo mundo precisa agora. Não, porque eu acho que as pessoas estão muito na cabeça, né? A comunicação está muito pela cabeça. É verdade. Então, acho que tá precisando haver um retorno à parte de baixo. Porque tudo cabe na internet, mas o corpo não, né? É. Às vezes a fala até cabe mais que o pensamento, né? É engraçado, né? A pessoa fala antes de pensar também, né? É estranho, né? Também. Não, mas você convive, né? Você reacende amizades, a gente mesmo, né? E tem esse lado bom, mas mesmo assim, a gente até que conseguiu se encontrar 3 vezes em um ano, ou 2. É. Vitória! Mas, na verdade, você fica nessa comunicação que é intensa, é real, mas que não acontece no nível do corpo mesmo, né? Da presença. E aí você conversa com 30 pessoas, pelo menos 3 ao mesmo tempo, e fora os e-mails, as mensagens, e muita gente que chega, né? Hoje em dia a gente fala com 300 pessoas por dia, mas muitas vezes não encontra nenhuma. Você fica plugada bastante com o teu dia a dia, assim? Você... Não, na verdade, depende do que eu tô fazendo. Eu escrevo e dirijo. Se eu tô na rua, eu não tô na internet, mas se eu tô escrevendo, aí pra mim o Facebook é meio um recreio, assim, né? Eu escrevo um pouco, paro um pouco, vou ali 1 minuto, volto. Eu não sei se você repara, eu entro e saio. Não fico assim. Mas nessas, entendeu? Você tá ali, né? As pessoas chegam, falam. Então existe essa comunicação. Mas eu acho que a questão sexual realmente, por incrível que pareça, eu acho que sexo saiu de moda. Eu acho isso terrível. Você acha isso recentemente? Isso tem a ver com os 2 anos, 3 anos? Eu acho que tem a ver com o Facebook. Eu acho que tem a ver com a comunicação virtual. Sexo saiu de moda, uma fase boa. É, infelizmente. Mas eu tô querendo ajudar a trazer de volta.
geralmente é uma crítica que fazem muito para o cinema brasileiro, né? Falta de roteiro. O que você acha disso? Falta de ritmo, de roteiro. Você acha que existe uma deficiência? Acho que sim. Mas acho que isso às vezes é interpretado de uma maneira ruim também. Porque existem muitas regras para roteiro, mesmo isso que eu estava mostrando, que é um... Mas na verdade, se você apenas seguir isso... Você não chega. Igual regras para poesia existe, né? O que é um soneto, o que é... Mas isso não quer dizer que você sabe fazer um soneto, né? Não. E no cinema, às vezes, como até o cinema novo e depois a morte do cinema que aconteceu nos anos 80, né? Era tudo mais livre, mais na base da criatividade, e depois entrou essa ideia de narrativa mesmo. Eu lembro que na ECA jamais eu tive aula de roteiro, alguém falou em dramaturgia, por exemplo. Não era uma coisa, não existia assim esse pensamento. E daí ele entrou. Então acho que como tudo que é mais ou menos novo, existe ainda uma imaturidade geral assim para lidar com isso. Então às vezes você vê filmes muito esquemáticos, evidentemente. Enfim, você trabalha muito como roteirista também, né? Na verdade, eu trabalho mais como roteirista que como diretora, porque por mais que eu trabalhe como diretora, um filme e outro, normalmente tem intervalos muito grandes, de 5 anos, 7 anos. O É Proibido Fumar é de que ano? 2009, o Durval de 2001. E agora eu devo filmar em 2013, entendeu? Então, se tudo der certo. Então, nesse inteirinho, eu escrevo para os outros. Aquilo ali é uma estrutura clássica de roteiro. É uma visão de cinema musical, assim. É uma ideia de que as cenas têm que ter uma cadência, um ritmo, né? Dá a impressão que no seu filme a música é super pontual, assim, né? Você pensa muito junto com a música, as cenas? Penso, às vezes sim, às vezes menos, mas isso aqui é a musicalidade da narrativa, né? Uhum. É como você criar um ritmo para contar a história e tem também os refrões, né? Que são as cenas de baixo. É isso que eu ia te perguntar, quais são os refrões? Primeiro, que cada desse é uma cena, né? Então, cada desse deveria valer 2 minutos, por exemplo, para as cenas terem pesos similares. Uhum. E aí o filme começa e depois de 7 cenas, ou seja, aos 15 minutos, tem que ter um clímax já. E aí depois, mais 1, 2, 3, 5, de novo. Aí no ato 2 é menos, é 5. Então sempre essas cenas de baixo são as cenas que você volta ao plot principal, vamos dizer assim. Uhum. Então, isso que se chama refrão, é uma brincadeira, mas... Então, porque é uma coisa forte, tem que chegar no momento... Exatamente. Então vamos dizer, se o cara for dormir, aquele acorda. Se ele for dormir, aquele acorda e assim, assim vai. Então, antes de começar a fazer qualquer filme, eu coloco isso. Então você tem um espaço, né? Como se fosse um arquiteto que vê o terreno, né? Aqui eu sei que tem tantos minutos. É interessante que é muito físico, né? E você pensa fisicamente a história. Então é como se eu estivesse em cima. Então, desde que eu aprendi essa técnica, eu nunca mais me perdi, sabe? Aquele roteiro que você não sabe mais onde você está. Isso você usou a partir de algum filme recentemente? Eu usei a partir da Proibido Fumar, que foi onde eu aprendi isso num laboratório de roteiro com um roteirista europeu. Mas aí eu fui estudar, porque ele me... É uma fórmula nisso aqui, né? Uhum. E aí você fica, mas será? E aí... Tá funcionando. Eu fui minutar, os filmes do Kubrick, por exemplo, obedecem... Sério? Hitchcock, enfim, Disney. Então, aí você vê também que para você ser mestre, você tem que sair de um parâmetro, na verdade, né? Você não inventa a roda toda vez. Não, e é um alívio poder pensar fisicamente também, né? A gente é tão, voltando ao tema, mental, emocional e não sei o quê, quando você consegue algum recurso que te traga para coisa física, esclarece, né? E dá mais asas, porque você perde menos tempo com questões... Porque, no fundo, se você não tem uma ideia assim, é como se fosse fazer música e a cada compasso você mudasse a duração, o andamento, a nota, o tom. Não, é um tom, tem um andamento, você escolhe o andamento. Então, a partir dali você trabalha. Claro que você vai fazer infinitas músicas diferentes dentro de um andamento, ou de um tom.
Mas se você não escolhe o tom e vai ficar mudando de tom, o espectador... O ritmo é, né, parte da poesia. O ritmo é tudo nessa vida, né? Até sexo, né? Até no sexo. Ó, trouxe um pó de café Oba. com toques irlandeses. Nossa, menina. Espero que seja bom. Da onde? A da Irlanda. Vamos mentir um mais- pouco. Coisa mais chique. Vamos mentir um pouco. A vida é ficção também. Cadê Tem a umas garrafa? xicrinhas, que eu já vi que tava ali. Olha, eu também estou dando um presente que eu não experimentei esse café. Me falaram que tinha um toquinho de uísque. Nossa. Por isso que eram toques irlandeses. Agora vamos ver. Espero que seja bom. Espero que seja bom e que a gente continue falando coisa com coisa. E aí eu entrei numa coisa assim, mas não me adianta só fazer um filme, eu quero ter o estilo. Eu quero ter uma toada. E qual é? Não sei. Aí eu falei, então tá bom, vou escrever contos. Aí resolvi contos sobre mulheres. Aí escrevia. Bastante contos mesmo, tipo uns 30 contos, ou 20, sei lá. Que eu dei o nome de Quando o Sangue Sobe a Cabeça. Ah, muito bom esse nome. É. E no fim, aí fiquei um ano adaptando. Não, aí fiz um romance que chamava A Porta da Cozinha, que já era a minha vontade de falar sobre a questão da empregada, que agora meu próximo filme é sobre isso. Mas era bem louco, era um filme muito louco, muito com coisas meio absurdas assim. E aí fiquei acho que mais de um ano nesse projeto, entre o romance e depois adaptar do romance para E esses roteiro. contos existem? Eles Existem. foram publicados? Não. Não, eu nunca consegui publicar. O mundo da literatura, ele é mais elitista do que o mundo do cinema, né? E isso eu entendi bem quando eu comecei a frequentar a Flip, né? Então o meu texto, embora no nível do cinema ele seja um bom texto, no nível da literatura Não é considerado. Junk, né? Talvez Pulp seja um Fiction, elogio. Pulp Fiction. Ana, você já trabalhou com várias pessoas que não são atores exatamente, né? No Proibido Fumar. Se bem que não sei se a gente pode dizer ainda que o Paulo Miklos não é ator, né? Sacanagem continuar dizendo isso, né? Porque nessa altura... Mas teoricamente ele não seria também um ator clássico, né? É. Assim. Você acha que existe algumas vantagens nisso? Ah, eu adoro. Você gosta de dirigir ator? Gosto, porque eu acho que é um espaço, né, justamente corporal, né, de trabalho, porque eu não sou uma pessoa que dá muita ordem e nem chego normalmente com uma ideia pré-concebida do que vai ser feito. Eu normalmente convido o ator a um espaço livre de criação em conjunto, assim, né? Então, se o cara do outro lado vem, porque tem diretor não, que já chega dizendo o que quer Aham. e coloca o ator numa posição de confiança, de entrega e tal. Eu não, eu realmente boto o espaço em branco. Então vamos pular, vamos ver que bicho dá. É, porque, por exemplo, no Durval foram vários tipos de atores diferentes, né? Atores clássicos, né? A Rita Lee faz uma ponta também, né? Como foi trabalhar com a Rita Lee, assim? Ah, é uma cena só, foi legal, ela foi bem, se entregou. Mas assim, essas pessoas muito famosas causam um tipo de comoção que atrapalha um pouco, porque fica em volta. No caso da Rita Lee, por exemplo, ficou gente na rua, entendeu? Aham. E depois, no Proibido Fumar, basicamente ali, né, os dois bastante, né, concentrado na Glória Pires, né, e no Paulo Miklos, né? E o resto era um monte de gente. Todo mundo. Era uma delícia, inclusive, ficar achando as pessoas, né? Só faltou você, né, Natália? O próximo. Bom, vamos ver se é bom, né, esse pó, espero. É, vamos ver se não ficou fraco ou forte. Assim. Pô, difícil saber, né? Parece que é um, né, falando que é um café irlandês, dá a impressão que é forte, né? Saúde. Saúde. Peraí. Isso é que aproveitar uma câmera 3D. Eu falei que a gente tem que fazer cenas de fuga, né? Sair correndo. É bom, tem um gostinho mesmo de alguma coisa estranha. Não.
Você se diz budista, Ana? Porque você é bastante ligada, né, no tema. Eu não me digo budista, não. Me digo simpatizante. Bem simpatizante, mas envolvida, inclusive. Mas eu não me sinto... Mas seria... Porque eu não acredito em um caminho só, entendeu? Mas assim, eu amo o budismo e amo o lama e amo o Buda e os mantras e todo tipo de budismo. É uma prática que você desenvolve, assim, você tem uma frequência. Tenho e adoro. Mas não me sinto budista porque não tenho uma crença. O budismo, ele tem 1000 facetas, né? No Japão de um jeito, na China de outro. Eu acompanho mais o budismo tibetano. E dentro do budismo tibetano tem crenças, por exemplo. E eu sou de uma Mas você é de formação católica? Você teve uma formação... Não, eu sou de formação até, eu diria. Porque minha mãe estudou em colégio de freira, meu pai estudou em colégio de padre, e eles odiavam a igreja católica. Para minha mãe, freira era bruxa, para meu pai, padre era um monstro. Então, nunca tive nada, eu não sei nada de Bíblia, nada. Não fiz primeira comunhão, eles fizeram questão. Que você não fizesse. Coisa que eu sofri na época, porque a classe inteira fez e eu não. Mas não tenho. Eu tenho formação ateia mesmo. Minha primeira aproximação com religiosidade ou espiritualidade foi com Lao Tse, taoísmo. Que eu amo, ainda acho que é a coisa mais incrível que tem. Esse teu próximo filme já tem um nome? Ele chama Que Horas Ela Volta, e é a história de uma empregada, mas é um filme também sobre maternidade, é a história de uma babá. Então, até que ponto, quem cuida de quem? A mãe, a babá, aí a filha da babá, aí o cara... Então, ele é um filme que discute essa questão, né, da babá no Brasil. E quando você está no começo de filme, assim, ainda está no começo? É mais ou menos, porque já tem um roteiro sólido. E quando você pensa nisso, já pensa, o que você pensa junto? Já tem os atores pensados? Você já pensa com a imagem, assim, ou não? Mais ou menos, isso não me faz muito bem. Mas nesse caso, eu convidei a Regina Casé para fazer a babá, mas já com a história desenhada, quando eu chamei. E ela topou, então ela já ela é a única pedra existente nesse filme. Que já é uma pedra. É uma grande pedra, porque além de ser uma grande atriz que eu amo, ela também adora esse tema. O diretor de cinema não é um exibido, porque o exibido é o ator. Ele é, na verdade, eu acho que o diretor de cinema é mais um carente. Sei. Entendeu? Alguém que quer atenção, mas é um tímido. Quer atenção, mas atrás. Ele quer projetar uma coisa grande, mas ele não quer aparecer. É muito bom mesmo em pré-estreia, você tá ali, tá todo mundo vendo teu filme, mas ninguém sabe quem você é. Ou no banheiro, os caras falando na tua frente, entendeu? Que as pessoas ainda não associam muito a Ana com Se eu for, eu não tenho essa fantasia de fama, eu seria provavelmente bem feliz se eu tivesse uma exposição real, entendeu? Eu vou na padaria, ninguém me conhece. Eu sou conhecida em meios culturais específicos também, né? Eu fui outro dia na escola dos meus filhos lá no Rio, que eu tô querendo mudar para o Rio, isso é um outro assunto. E eu falei pra mulher que eu era cineasta e que eu tinha feito Durval Discos, É Proibido Fumar, Castelo Rá-Tim-Bum. A mulher não conhecia nada, entendeu? E foi um alívio. Não, ali no caso não, porque eu tava tentando dar uma carteada, né? Tentando falar, olha lá. Que legal tá aí, né? Pessoal, aceita o pessoal, né? Sim, eu acho legal o Facebook, tanto é que eu frequento e eu acho isso bom. Eu só acho que ele está ocupando mais espaço do que deveria na vida social. Aham. Às vezes eu chego num lugar e a pessoa vem, Ana! Aí você fala, ai! Aí a pessoa, sou seu amigo do Facebook, sou o Paulo José da Silva! Eu sou o Paulo José! Te conheço, mas você não sabe a cara, né? E às vezes até uma pessoa que se comunica bastante, às vezes até mais com seus próprios amigos reais, exatamente, né? Mas você não sabe a cara, né? Eu acho que tudo isso tem um lado legal, sim, claro, mas tem um lado mesmo, eu acho que o corpo está sendo prejudicado.
A sexualidade, a comunicação, a corporalidade, sem dúvida, é geral. Eu acho que isso é geral. Eu acho que estamos num tempo meio de clausura sexual. Eu acho que são várias coisas, né? Eu acho que mesmo a AIDS levou a isso. Eu acho que há uma nova onda moral também. Concordo totalmente. E ainda mais a comunicação virtual, que dá uma ideia de Porque você faz muitos contatos ao mesmo tempo, existe muita... Inclusive paquera e tudo, né? Existe um jogo. Exatamente. Existe um contato jogo... social. Que dá uma impressão, né? Que você tá animada, mas na verdade você tá sozinha, né? Então tem um lado legal, mas tem um lado que é ruim e que inclusive pode fazer as pessoas ficarem doentes. Você gosta de ler, Ana? Eu gosto de ler, adoro ler, mas hoje em dia eu leio muito menos do que eu gostaria, assim. Leio pouco hoje em dia. Eu leio muito as coisas de trabalho, né, os livros e os roteiros. Eu faço também uma coisa que chama doctoring, que é ler o roteiro e fazer análise, enfim, para as pessoas. Então eu leio muito coisa de trabalho. Em função de trabalho. E acabo lendo, como diz o José, você está sempre lendo a vida do Osho. E na verdade eu gosto desses livros, gosto dos livros do Osho, sempre pego mesmo e leio uma página. Por isso que eu acho que ele acha que eu estou sempre lendo o mesmo livro. Paulo Rodrigues, A Margem da Linha. Grande parte do tempo a gente caminhava sobre os trilhos, e o Mano, com sua inata vocação para a síntese, me contava fragmentos da história do pai. Lembranças desencontradas que ele ia cosendo como uma colcha de retalhos, e eu transformava em figuras coloridas e belas, mas totalmente desprovidas de sentido. Lembranças esparsas, incapazes de definir na minha mente um esboço que fosse do pai. Isso para mim pouco importava naquele tempo. Importava-me naquele tempo era seguir os passos dele, do Mano. É lindo esse livro. Você começou na TV? Não lembro mais como é o comecinho. Eu fiz cinema na ECA, né? Aí quando eu acabei, em 84, o cinema acabou. Aí foi duro. Aí teve uns anos meio de depressão, porque não tinha futuro, né? Aí eu acabei indo pra TV Mix. Você foi abelha? Fui abelha. Aí depois de um ano eu cansei e daí o Serginho foi pra... Aí eu saí. Aí o Serginho Grossman foi pra TV Cultura e eu fui com ele, me convidou, eu fui. Fazendo matérias, mas aí eu pedi pra montar, pra eu ir pra ilha. Aí comecei a desenvolver um trabalho com o André de vídeo, que a gente chamava Trash Vídeo. André Bujanra. André Bujanra. Tem na internet também. A gente acha esses trabalhos? Um vídeo chamado Vídeo Tela Azul, que a gente fez sobre o Aguilar, que eu amo. E eu editava na câmera. Era um negócio assim, na navalha. Na câmera. Demorava quanto? O André fazia uma trilha lá, e aí eu ia ouvindo e pondo as imagens ali na... E eu tinha resultado, era legal. Por isso, quando o Serginho chamou, eu fui editar. Aí, depois de um ano no Serginho, também enjoei, tinha o Mundo da Lua na sala ao lado. E eles estavam numa crise, eles tinham acabado de filmar e tinham derrubado, não estava bom. E aí eu acabei indo para lá para ser diretora de segunda unidade. Mas aí foi que eu comecei a entender a questão da dramaturgia, porque eu li os roteiros e eu não entendia para que aquilo. Assim. E aí eu comecei a pesquisar por que contar uma história, qual a função de uma história. Aí eu caí num mundo novo que não era exatamente... Porque o cinema, quando eu estudei cinema, era câmera, luz... Mais técnico? Cinefilia. Não, era mais uma coisa até de cinefilia. Hoje eu tenho a impressão que a gente ia botando no saco filme, discutindo, uma coisa filosófica, estética, ética, mas não tinha essa questão da narrativa. Até porque os filmes que eu gostava não eram tão... Adorava Godard, entendeu? Mesmo Wim Wenders, mais tarde. Eu não gostava muito de cinema americano, por exemplo. Eu não gostava tanto de cinema narrativo. O de Allen eu achava, não gostava, por exemplo. Hoje eu amo. E aí, quando eu caí nisso, a narrativa, o mito, a função do mito, a poética, daí
isso tudo foi no Mundo da Lua. Daí foi como se abrisse um mundo, assim, pra mim. Então já foi bem ligado, você caiu nisso já trabalhando, já tendo que trabalhando, cair, já tendo que já mostrar um trabalhando. resultado com isso. Mas na verdade nem era essa a minha função, mas aí eu caí, fui como puxada, tipo, eu não dormia, foi tipo uma possessão. Uma paixão. Uma paixão. E aí eu descobri a maravilha da função narrativa mesmo, sabe, a partir de tudo, né, da psicologia do homem, né. Enfim, o cinema para mim passou a ter um novo sentido, não era mais só o olho, a câmera, mas estava isso em função de uma psique, né. E foram muitos anos no Mundo da Lua? Não lembro quanto tempo. Foi. Então, mas aí o que eu fiz? Eu comecei a levar para a chefia lá e pro Flávio, que era o autor que trabalhava, essas ideias e novos conceitos. E aí eu acabei meio reformulando o conceito da série e acabei virando meio uma espécie de chefe de criação. Então, eu fiz uma fórmula também. Porque tem uma cara bem clássica. Exatamente. Né? E aquilo eu inventei sem conhecer nada disso. É? Tinha uma fórmula mesmo, que era situação inicial. Ele viajava, né? Aí tinha a mãe tinha uma proibição, alguma coisa, um conflito com o mundo dos adultos ou com ele mesmo. E aí ele viajava e resolvia isso de algum modo louco, e daí depois tinha um retorno, e aí no final a realidade e o sonho acabavam. E isso virou uma fórmula. E aí, a partir daí os roteiros começaram a ficar fáceis de ser feitos e de ter uma constância que o público sentiu. E o programa, quando estreou, dava 14 pontos de audiência, o que na época era um milagre. E hoje seria também, na TV Cultura. Seria ainda, né? Seria ainda. E aí ali foi, realmente dali eu juntei o cinema com E aí você fez várias outras coisas na Cultura também, né? Não, depois... aí eu fiz o Castelo Rá-Tim-Bum com Cal logo em seguida, que foram 90 histórias. E depois eu fiz mais um Menino, a Favela e as Tampas de Panela, que era um vídeo pequeno, tem na internet também, que é um projeto da BBC de Londres, que eu escrevi, o Cal dirigiu. Gente, ó, prazer estar aqui com a Ana. Sou suspeitésima, adoro ela, acho uma pessoa inteligente, honesta, que se coloca as suas coisas na roda. É um prazer estar aqui dando a mão para Ana. Picture me upon your knee, just tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody nears, just sitters or haters. No friends or relations on weekend vacations. They won't know that you have a telephone. Dear, day you break and you awake, and I will bake a sugar cake for you to take, for all the boys to see. A family, a boy for you and a girl for me. Can't you see?